Olá, eu sou o Lucas Nóbrega, integrante do PET Física, e o tema da aula de hoje vai ser funções exponenciais e logarítmicas. Bem, uma função exponencial é descrita como f de x igual a de x, onde a é uma constante que é positiva e não nula. Isso significa que ela é maior que zero e ela também é diferente de 1. Ela não pode ser 1, até porque todo número elevado, ou melhor, 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Então, se uma função f de x igual a 1 elevado a x, seria constante, não sendo assim descrita como uma função exponencial. E o seu conjunto abrange todos os reais, ou seja, do menos infinito até o mais infinito. Seu conjunto é todos os valores possíveis de x. Já o seu contradomínio abrange apenas os reais positivos e não nulos, ou seja, o seu y. Exemplos de algumas funções exponenciais. F de x é igual a 2 elevado a x. G de x é igual a 0,5 elevado a x. E também h de x é igual a 1/5 elevado a x. Todas são funções exponenciais. E agora algumas propriedades das funções exponenciais. Aquela coisinha meio básica até de ensino médio, que é a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Aqui um exemplo disso. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 5. Isso também se conforma porque 2 elevado a 3 é o quê? É 8. Já 2 elevado a 2, 4. 8 vezes 4, 32. Que também se confirma aqui em cima. Outra propriedade que também isso se aplica é na própria divisão. No mesmo exemplo, 2 elevado a 3, agora dividido por 2 elevado a 2, é igual ao quê? 2 elevado a 1, que seria 3 menos 2. E aí é só, como no próprio exemplo já foi dado, quanto seria 8 dividido por 4? Bem, é 2, que 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1. Outra propriedade da potenciação também é que a elevado a m, ambos elevado a n, é a mesma coisa de a elevado a m vezes n. Mesmo exemplo aqui, 2 elevado a 3. Agora, se isso daqui tudo fosse elevado ao quadrado, elevado a 2, é a mesma coisa de 2 elevado a 3 vezes 2. Igual a 2 elevado a 6. Um exemplo disso é 2 elevado a 3, 8. 8 ao quadrado é igual a 74. E 2 elevado a 6 também é igual a 64. A elevado a m, tudo elevado a 1 sobre n. Isso daí é basicamente aquele negócio que a gente pode escrever. Uma raiz quadrada, por exemplo, de 3, pode ser escrita em forma de potência, que é a mesma coisa de 3 elevado a 1 meio. Só que nesse caso é a elevado a m. Então, pode ser, por exemplo, 3 ao quadrado por potência de elevado a 1/3. Isso seria a mesma coisa de 3 ao quadrado, ou melhor, a raiz cúbica de 3 ao quadrado, que também seria igual a 3 elevado a 2/3. Ok, a quinta propriedade é a propriedade do expoente zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Bem, isso pode ser demonstrado pela propriedade da divisão também, que é assim, um número qualquer, a elevado a m, sobre o próprio a elevado a m, pela propriedade da divisão, é igual a elevado a m menos m, que seria a elevado a zero. O número menos n mesmo é igual a zero.
Mas também percebam que a elevado a m sobre a elevado a m é igual a 1, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, dá para se entender que a igual a 0 é igual a 1. E bem, a sexta propriedade é a do expoente negativo, que diz que a elevado a menos m, ou seja, o expoente negativo, é a mesma coisa que a elevado a 1 sobre m. Ou seja, tem uma inversão de bases. Por exemplo, se fosse aqui a elevado a m sobre n negativo, seria igual a elevado a n sobre m. Nesse caso, como já foi invertida a base, então o sinal desaparece. Okay. Agora temos uma das principais funções exponenciais, são a crescente e a decrescente, que no caso isso vai depender inteiramente da base, que é a crescente acontece quando a base é maior que 1, e é chamada assim pois quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. Um exemplo, se a base for aqui 2 elevado a x, f de x é igual a 2 elevado a x, vocês podem ver, ó, f de x1 seria o quê? Seria 2 elevado a 1, que é 2. F de x2 seria 2 elevado a 2, que é 4, e assim por diante, sempre cresce. Outro exemplo também, aqui g de x é igual a 5 elevado a x, e h de x é igual a 5 meios elevado a x. Por que 5 meios? Você pode escrever de forma analítica, que é 2,5, que é maior do que 1. Então, também seria uma função crescente. Mas também temos a função exponencial decrescente, que acontece quando x é maior que 0 e menor que 1. Por quê? Porque para ser uma função exponencial, só os positivos não nulos. Então, x não pode ser menor que 0 ou igual a 0. E assim como o seu nome sugere, quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Por exemplo, 1 meio fx de 1 meio elevado a x, f1 seria o próprio 1 meio, já f de 2 seria o que? Seria meio elevado ao quadrado. Meio elevado ao quadrado é igual a 1 meio vezes 1 meio, que é 1 quarto. Ou seja, quanto maior o x, menor vai sendo o valor de y, que no caso aqui está escrito como f de x. Quanto maior o x, menor o f de x. E aqui temos dois gráficos para demonstrar isso. O gráfico de 2 elevado a x e o gráfico de meio elevado a x. Vocês podem ver também o comportamento do gráfico. O primeiro gráfico ele sobe, aqui ó, e ele intercepta o eixo y no ponto 1. Por quê? Porque, como vimos, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, aqui também, quando x é igual a 0, y é igual a 1. Tá. E agora vamos dar uma olhada nas funções logarítmicas. Primeiro, sua definição. A função logarítmica de base A é definida como f de x é igual a log de x na base A, que é assim que se faz a leitura. E essa base A tem que ser real, positiva e diferente de 1. Ou seja, a gente vai até certa semelhança com a função exponencial, que a base também era uma positiva não nula, diferente de 1. Bem, seu domínio abrange os reais positivos e não nulos, enquanto o seu contradomínio abrange todos os reais. Isso vai ficar mais explícito no gráfico. Aqui. E ele dá assim, uma equação qualquer, a de x igual a b, se lê como log de b na base a é igual a x. Então tem essa conversão. Alguns exemplos de funções logarítmicas f de x é igual a log de 9 na base 3, g de x é igual a log de 8 na base 0,5, porque como vimos aqui a base é qualquer positivo, podia ser também uma raiz aqui, um número irracional, só não poderia ser negativo. E h de x é igual a log de 16 na base 2. Assim como a exponencial, nós também temos algumas propriedades, que aqui é a igualdade. Se o log de mesma base forem iguais, aqui ó, log de x na base A é igual a log de y na base A. Então, x é igual a y.
segunda propriedade é da multiplicação, que é o log de x vezes y na base A é igual ao log de x na base A mais o log de y na base A. Você tem essa leitura. E veja que permanece a mesma base A. Agora, a terceira propriedade da divisão. Log de x dividido por y é igual a log de x menos o log de y. Você pode ver que multiplicando era mais, dividindo é menos. E também se preserva a mesma base. Agora, a propriedade da potenciação, que é log de x elevado a um número qualquer, um r, na base A, você tem o que? Esse r que está na potência, ele passa multiplicando na frente. Então, o que é log de x elevado a r se torna r vezes log de x. Isso também ocorre na radicação. Se, por exemplo, fosse aqui uma log da raiz quadrada de x, esse 2 também passaria, só que passaria dividindo. Aqui, um exemplo. Log de x elevado a 1/2. É só escrever forma de potência que fica tudo mais claro, fica mais evidência. Isso daqui é a mesma coisa de 1/2 vezes log de x na base A, que preserva essas bases. E também nós temos a quinta propriedade, que é a propriedade da mudança de bases, que é aqui, ó. Log de x na base y é a mesma coisa de log de x na base A dividido por log de y na base A. E agora as principais funções logarítmicas, também tem a função logarítmica crescente, que quando a base é maior que 1, a função logarítmica decrescente, quando a base é maior que 0 e menor que 1, lembrando que a base não pode ser igual a 1. E aqui temos exemplos. Exemplo da crescente, log de x na base 2, veja, 2 é maior do que 1, então é a crescente. G de x é igual a log de 9x na base 3, de novo, 3 é maior que 1, então é crescente. Já aqui, não, f de x é igual a log de 8 na base meio, e meio é menor que 1, então ela é decrescente, com o tempo ela decresce, ou seja, quanto maior o x, menor será o y. E nós também temos aqui uma terceira função que vai ser muito utilizada na faculdade, muito mesmo, que é a função do logaritmo natural, que é quando a base é igual ao número de Euler, que é Euler, para quem não sabe, é um número constante qualquer, é como se fosse um π, que π é igual a 3,14 e tal, e é igual a, se não me engano, 2,73. Ele é muito usado em cálculo, principalmente, e é denotado como ln de x, que é a mesma coisa aqui de... Esse ln de x é a mesma coisa de log de x na base e. Alguns exemplos, ln de x e ln de x sobre 2. Ambos são logs naturais, que é escrito dessa forma, ln. E aqui tem o gráfico de funções logarítmicas, que aqui é um gráfico crescente, ou seja, que a base é 2, 2 é maior que 0, ou seja, quanto maior o nosso x, maior o nosso y. Pode ver aqui, quando x é 2, y é 2, não, quando x é 4, y é 2, já aqui quando x é 1, y é 0, ou seja, com o tempo ela cresce. Ao contrário da função decrescente, log de x na base meio, que aqui você pode ver quando x é igual a 1, y é igual a 0, mas quando x é igual a 4, y é igual a menos 2, ou seja, com o tempo ela vai decaindo, e essa daqui vai subindo. Agora, indo para os exercícios, sabendo que f de x é igual a n mais 1 elevado a x, que x estava faltando, erro meu, perdão, descubra o valor de n, e é representado pelo esse gráfico aqui. Bem, o que a gente vai ter que encontrar? A gente vai ter que encontrar alguns valores de referência. Agora aqui, vocês analisando esse gráfico, vocês conseguem identificar alguns valores que podem ser úteis? Bem, olhando aqui, você percebe aqui, quando x é igual a 1, você percebe que a reta passa exatamente no ponto 3, ou seja, quando x é igual a 1, y é igual a 3.
E só com isso já dá para resolver. Aqui, por exemplo, se f de x é igual a n mais 1 elevado a x. Se a gente for ver aqui, f de 1 é o que? É n mais 1 elevado a 1. N mais 1 elevado a 1, n mais 1. Só que aqui a gente viu pela função, pelo gráfico da função, que no ponto de x é igual a 1, y é igual a 3. Esse f de x é igual a 3. Então aqui seria 3 é igual a n mais 1. Subtrai 1 de ambos os lados, ou se você preferir, passa esse 1 aqui subtraindo, você vai encontrar que n é igual a 2. Ok, agora indo para a questão 3. Resolva as questões. Tá. Calcule f de 3 sabendo que f de x é igual a 2 elevado a x. Ok, sabendo que f de x é igual a 2 elevado a x, ele quer saber o quê? Quer saber f de 3. Essa é uma questão extremamente simples, só para demonstrar mesmo. Que seria o quê? Seria 2. Aí no lugar do x, ó, f de x é igual a 2 elevado a x. F de 3 seria 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Ok. Isso daí era A. Ok, agora indo para a alternativa B. Descubra o valor de x sabendo que log de x na base 3 é igual a 9. Bem, aqui, log de x na base 3 é igual a 9. Para a gente resolver isso, a gente tem que primeiro se lembrar o que é logaritmo, que foi aquele primeiro slide lá. Quando a gente tem um número elevado a x igual a outro número, ou seja, um a elevado a x igual a b, a gente pode escrever essa mesma coisa de outra forma, que é log de b na base a é igual a x. E como que a gente pode transitar entre elas? Existe um jeito muito fácil e didático, que é assim. Quando você tem x, ou melhor, log de algum número igual a outro número, você pode passar a base meio que empurrando o x para ficar. Enquanto isso, o log meio que some. Exemplo, você passa aqui o a para o outro lado, mas ele não passa nem multiplicando nem dividindo. É como se fosse a elevado a x. Você empurra o x para ele ficar, em vez de um número ser a potência. Exemplo, aqui nesse caso ficaria b é igual a, como a empurrou o x, a, e o x vai para a potência, que é a mesma coisa daqui. E assim fica muito mais fácil e didático. Bem, trazendo para o exemplo da questão, log de x na base 3 é igual a 9, temos o que? Aqui. A gente passa esse 3 meio que empurrando o 9 para o expoente. Então ficaria, quanto isso, só sobra o x nesse lado e o log some. Então seria a mesma coisa de x é igual a 3 elevado a 9. X seria igual a 19.683, que é 3 elevado a 9, que é 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Agora aqui, alternativa C. Calcule o valor de x sabendo que de 3 elevado a x é igual a 4 elevado a 3. E considere o log de 2 igual a 0,3. Bem, nessa questão nós temos o que? 3 elevado a x é igual a 4 elevado a 3. O que nós podemos fazer? 4 elevado a 3 é igual a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 3 elevado a x é igual a 64. Aí você pensa, que número... Ou melhor, 3 elevado a que número seria 64? Não tem como pensar isso de cabeça. Para isso que existe o log. Então, como que a gente calcula isso? A gente calcula... É como se o 64 fosse o nosso b. Aqui fosse a nossa equaçãozinha. A elevado a x é igual a b. E isso a gente escreve como? Log de b na base a igual a x. Então, escrevendo isso daqui na forma de log, seria log de 64 na base 3 é igual a x.
Aí, quanto seria x? Bem, 64, se você se lembrar bem, 64 é igual ao quê? É igual a 2 elevado a 6. Ou seja, se você pegar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, dá 64. Então a gente pode escrever esse log como log de 2 elevado a 6 na base 3 é igual a x. Só que a gente viu a propriedade da potência, que quando é log de algum número elevado a m, esse m passa multiplicando. Então isso daqui é a mesma coisa que log de 2 na base 3 vezes 6. Isso é igual a x. E bem, em nenhum momento no exercício ele nos dá o log de 2 na base 3. Então o que vamos ter que fazer? De novo, uma mudança de base, porque na questão anterior ele deu quanto que vai o log de 3 na base 10, nessa ele deu quanto vai o log de 2 na base 10. Então fica 6 vezes log de 2 na base 10 aqui, dividido por log de 3 na base 10. E lembrando, quando não mostra a base é porque é 10, mas aqui eu coloquei só para lembrar e ficar direitinho. Bem, após isso é só substituir com os valores que a própria questão deu, que é log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48. Substituindo, você vai ter 6 vezes 0,3 dividido por 0,48 é igual a x. Colocando na calculadora para facilitar o processo, x igual a 3,75. Bem, e é isso por o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.